2 é o Power Query. E lá nós vamos alterar algumas coisas. Ok? Então, voltamos aqui. Como nós estamos no Power BI e a gente quer ir para a etapa 2, que é o Power Query, a gente vai clicar aqui em transformar dados. Isso a gente vai fazer sempre. Não sei se vocês observaram, a gente usa um caso para cada semana e sempre a gente desenvolve da mesma forma. O que eu quero com isso? Que vocês aprendam e dominem esse modelo. Assim, quando terminar o curso, vocês podem continuar usando esse modelo. Agora eu estou no Power Query? Sim, está escrito aqui e tenho fechar e aplicar embaixo de arquivo. Então, aqui é a etapa que a gente vai arrumar. E aí a gente combinou que a gente tem 3 ajustes obrigatórios para todas as tabelas. Então, 3. O primeiro deles, você vai remover linhas em branco. O segundo, verificar se tem colunas com problemas. E o terceiro, vocês vão olhar a formatação de cada coluna de cada tabela. No caso aqui, nós temos uma tabela só, então fica mais fácil o processo. Então, vamos lá para as 3 ajustes obrigatórios. O primeiro deles, a gente vai achar onde? Então, aqui ó, tem um menuzinho, nós estamos no página inicial, ó, mesmo página inicial, e aqui remover linhas. Tá ok? Então, remover linhas em branco. Então, já está limpo. A segunda, vamos arrastar aqui para a direita e ver se tem alguma coluna com problema. Não tem nada. Agora nós vamos ter que dar uma olhadinha em cada uma dessas colunas e verificar a formatação dela, tá? ABC é texto e assim por diante. Aqui tem outras. Aqui é data. Vamos vendo para o lado de cá. 1, 2, 3. O formato aqui é número inteiro. E assim por diante a gente vai procurando. E esse último aqui está escrito 1.2, com casa decimais. Então a gente passou para os 3 obrigatórios que deve ser feito para cada uma das tabelas existentes. No caso aqui, nós temos uma só. E tendo uma só, a gente faz isso uma vez. Se eu for lá de novo, lá no Word, eu vou colocando aqui o Drive, porque as pessoas que estão chegando, elas podem querer pegar os dados, caso não tenha conseguido acessar a USP. Então, pessoal que está chegando, esse é o link onde tem todos os arquivos necessários para a semana 4 e a semana 5, que é a semana que é esta semana aqui. Então, seguindo aqui o passo a passo, a outra coisa que é necessário é criar uma coluna chamada
cidade. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Se a gente observar aqui, nós temos uma coluna que chama endereço. E nessa coluna endereço, ela tem cidade. Tá? Bom, ela está aqui. Como que eu vou extrair essa cidade daqui? Então, eu estou querendo criar mais uma coluna que vai ser extraída dessa coluna. Para eu selecionar essa coluna, eu clico no rótulo dela, ok? E aí eu vou nessa opção aqui, adicionar coluna e colunas exemplos. Então, o que eu fiz? Primeiro, selecionei a coluna clicando no rótulo. Segundo, vim aqui em adicionar coluna. E depois em colunas exemplo. Tá ok? Foram esses três passos. Lembrando que eu estou no Power Query e não no Power BI. Então vamos lá. Selecionei, adicionar coluna, exemplo da seleção. Então, é a seleção que eu estou, a coluna que eu estou querendo extrair a cidade. Então, exemplos da seleção. Então, ele criou uma coluna aqui e eu já vou dar o nome. Sempre estou chamando funcionários e vou colocar a cidade. Sempre quando vocês forem colocar nome de coluna, evitem colocar cedilha, acento, etc., maiúscula, porque na hora de você depois buscar as palavras, você não sabe se é acento ou sem acento. Então, tira tudo e fica um padrão. Espera só um pouquinho, Eduardo. O Eduardo está comentando sobre essa coluna data de emissão. Se vocês observarem, tem alguns que têm data e a outra está escrito null, que é branco. Ou seja, ele não foi demitido. Então, eu não tenho que espelhar nada, porque nesse caso específico, não é aquele padrão que a gente fez da outra aula, que era para repetir. Aqui, se não tem data, significa que ele não foi demitido. Ok, Eduardo? Obrigado pela pergunta. Então, pessoal, eu fui lá, cliquei no endereço, adicionar coluna, coluna de exemplo e a seleção. Ele criou uma nova coluna e eu dei dois cliques aqui e mudei o nome para funcionários cidade. Tá ok? E agora, pessoal, isso aqui é um recurso muito interessante. Eu vou ensinar o Power BI a achar as cidades aí, tá? Então eu vou na primeira linha. Essa primeira linha aqui, ó, é Porto Alegre, a segunda Curitiba. Aí eu vou falar para ele, ó, essa aqui é Porto Alegre. A hora que eu faço isso e clico Enter, ele já tenta achar as demais.
mas ele ainda está errando muito. Então, eu vou ensinando linha em linha até que ele vai aprender e vai mostrar que acertou tudo. O segundo é Curitiba. Curitiba, aí eu vou dar Enter. A hora que eu fiz Curitiba, dá uma olhada aqui, ele acertou tudo. Então eu começo a fazer da primeira, verifico se ele acerta as demais. Se ele não acertou, vou para a próxima, ensino a ele. E aí eu fiz duas e ele já acertou todas aí. E aí o que que eu tenho que fazer? Quando eu identificar que está tudo certo, eu falo, ok, pode fazer a devida alteração. Aí eu clico OK, e aí ele já vai incluir essa cidade em todas as linhas existentes aí. Então, nesse primeiro intervalo, eu queria saber aqueles que estão fazendo junto comigo, vocês conseguiram incluir essa nova coluna na tabela funcionários, que chama funcionários cidade? Beleza, pessoal. Muito bom, turma 10. Então, pessoal, por que que deu certinho? Porque ele identificou um padrão. Então, eu vou ensinando ele, e se ele acertar tudo, tá ótimo. Às vezes, talvez não existe um padrão e a gente não consegue fazer esse processo. Então, pessoal, essa informação de cidade vai ser muito importante para a gente aí, tá ok? E uma vez que a gente terminou isso, a gente vai em arquivo, fechar e aplicar. Então, a gente vai o quê? Sair do Power Query. Como que eu sei que saiu do Power Query? Se eu vier aqui em arquivo, não tem aquela opção fechar e aplicar. Tá? Então, significa que nós estamos no Power BI. A gente só entra no Power Query para fazer ajustes. Por quê? Depois que a gente faz ajuste no Power Query e sai, ele vai para a memória do Power BI. E como que eu sei que ele está na memória do Power BI? Do lado direito, a última coluna que chama dados, vai ter a tabela que está na memória do Power BI. Só quando existe essa informação na tabela, na memória do Power BI, que a gente vai conseguir fazer o dashboard. Ok? Então, estou no Power BI e aí eu preciso saber qual é a próxima etapa. Aí eu volto lá para o modelo e o modelo mostra que depois da etapa 2, Power Query, nós vamos para o relacionamento. E não sei se vocês lembram, aqui do lado esquerdo tem o relacionamento, planilhas e o dashboard. Se eu clicar aqui no relacionamento, só tem uma tabela. Então, não tenho o que fazer aqui. Então, essa etapa do modelo que está aí na tela, deixa eu... essa etapa de relacionamento, ela não tem sentido, porque no relacionamento aqui só tem um. Nós temos aqui o dashboard e as planilhas. Como não tem ninguém para relacionar, então essa etapa aqui no relacionamento a gente pula e vai para a etapa D, que é visão dos dados. Ok? Então a etapa D é exatamente essa.
nós vamos desenvolver